Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Que bom ter você aqui. Obrigado, você curtindo, você compartilhando, se inscrevendo também nesse canal. Nós tivemos, né, a confirmação agora há pouco no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos trazer essas informações para vocês. Cadê os taxistas? Cadê as costureiras? Cadê as donas de casa? Ei, motorista de Uber, os caminhoneiros, hein? Cadê o povo chegando aí? Vamos lá! O pessoal me manda foto aí, né? O tempo todo aí. Que bom. Obrigado, viu? Obrigado. Ah, tem também aqui o Dr. Júnior mandou uma mensagem, vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Da Patriota de Goiás, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou te mandar a mensagem do Dr. Júnior, beleza? Pessoal, conforme eu já tinha falado para vocês, o Supremo Tribunal Federal tornou, então, o Eduardo Bolsonaro réu, né? Tá faltando só o voto, então, agora da Carmen Lúcia Zanin, Moraes e o Flávio Dino votaram para tornar ele réu. Então agora o Eduardo passa a ser réu. E se aproxima da condenação, né? Que pode acontecer já no mês que vem. Tudo é bem rápido, né? No Supremo, né? Tem processo do Supremo, pessoal, que fica lá 20 anos. Né, pastor Ronaldo? Tem pastor que fica 20 anos lá. Tem processo, perdão. 20 anos. Né? E aí, quando é de interesse deles, voa, né? Voa bem rápido, né? O Eduardo está aqui debatendo, tá? Tem resposta do Eduardo Bolsonaro? Tem resposta, sim. Do Eduardo, tem. Rapaz, eles aceleram, né? Acelerem muito, né? Tá aqui, ó. É o voto de Cristiano. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por coação na atuação nos Estados Unidos. O terceiro voto acaba de ser depositado no plenário virtual do sistema do Supremo Tribunal Federal. O terceiro voto é de Cristiano Zanin, ministro do Supremo. Quem já votou para que o Supremo aceite a denúncia apresentada pela PGR? Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, foi seguido, então, pelo ministro Flávio Dino, e agora o voto que acaba de entrar no sistema é o voto de Cristiano Zanin, que forma, então, a maioria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba... Vocês viram aí? Vocês viram, então, aí que se tornou réu. E tem uma coisa, nem advogado ele tem. Ele foi condenado à revelia. Ele vai ser condenado, ele virou réu e será condenado à revelia. Sem advogado, sem nada. O Moraes intima as pessoas por edital. A pessoa sequer é intimada. E agora estão fazendo isso com o Eduardo Bolsonaro. Eu vou dizer a verdade, viu? Olha, e o Eduardo, ele coloca uma coisa aqui, uma batata quente na mão do Xandão. Ele fala o seguinte: se o Supremo, né? Se o Supremo está considerando no caso ele, como um criminoso, então eles estão acusando o Donald Trump de dar guarita a um criminoso. Ele bota Donald Trump no meio do negócio, cara. E agora? Ele tá falando aqui, Eduardo. Olha, depende. Se fossem eleitos esses dois à direita... Ele tá falando sobre Santa Catarina, viu? Ele deu uma entrevista agora há pouco, eu fiz um corte aqui sobre Santa Catarina. Vamos lá. Carol Detone, Esperidião Amin se considera, ele próprio diz, né, um social-democrata. Eu não vejo um social-democrata no espectro da direita. E o Carlos Bolsonaro é porque política é uma questão de grupo. As pessoas que votam em Carlos Bolsonaro esperam que ele tenha uma conduta igual a da Jair Bolsonaro. As pessoas que votam nos candidatos apoiados pelo Jair Bolsonaro esperam uma conduta próxima de Jair Bolsonaro. E ninguém melhor e de maior confiança do presidente Bolsonaro
do que o seu próprio filho. Ainda mais o Carlos, com a experiência política, a vivência que ele já tem, e sendo o arquiteto das redes sociais, né, de toda a nossa família, que direto ou indiretamente criaram a maior bancada, por exemplo, do PL na Câmara dos Deputados. Santa Catarina é um estado que o Carlos Bolsonaro particularmente se identifica. Há muitos anos ele vai ali, né, principalmente pela pauta das armas, fazendo curso de tiro, conhecendo pessoas, por vezes passando veraneio, por vezes indo junto comigo a Joaçaba para conhecer um dos presídios ali do Oeste Catarinense. Então, há essa identificação com o estado de Santa Catarina, e isso é que moveu o Carlos Bolsonaro a se candidatar por lá e não por outro estado. As articulações que envolvem... Bom, ficou muito claro, então, aí, sobre o que ele falou sobre Santa Catarina. E ele vai falar sobre a tornar ele réu, né? Vamos trazer. Fiz alguns cortes interessantes aqui sobre a fala dele. Vamos ver? Na verdade, o Bolsonaro, meu pai, ele está sendo vítima, né, de uma perseguição implacável. Atualmente, ele não consegue nem se expressar, fazer um post na Rede X. Então, chegou a hora de nós lutarmos por ele. E não somente por ele, né? Por todas as pessoas que estão também nessa mesma atuada de perseguição. São seus assessores próximos, né? O Braga Neto, o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, Felipe Martins, as pessoas do 8 de janeiro, que em que pese terem cometido um erro, estão pagando um preço muito alto e muito além do que prega a lei. Então nós temos que ficar fortes, né? Resistir, né? Por conta do que eles estão passando, mas não há, Mota, nenhum tipo de aceitação. O que eu estou percebendo nos últimos dias, prezado Mota, é que as pessoas que têm interesse em certas candidaturas estão vendo que a janela de oportunidade delas está se fechando. Quando o Bolsonaro for enviado a um presídio comum, vai acabar a possibilidade de barganha com isso, de enviá-lo ou não para, né, a Papuda. Porque a verdade é, eu imagino que agora muita gente esteja, né, falando para ele, olha, Bolsonaro, se você apoiar tal candidato, eu vou te dar uma vida boa aqui, ou eu vou fazer essa concessão aqui para você não ir para um presídio comum. E aí, nesse meio tempo todo, o que acontece? Eu que estava aqui na minha, né, até porque a gente está vendo shutdown aqui nos Estados Unidos, isso acaba por impedir diversas atividades nossas, mas eu estava aqui na minha, começa Mauro Mendes a falar, começa o Zema a falar, aí depois eu vejo um blog pequeno falando Eduardo Bolsonaro será candidato à presidência independente da escolha do seu pai, outros podcasts no mesmo sentido, ignorando absolutamente a condição de refém do Jair Bolsonaro, que já não tem mais, né, a sua vontade livre, ou se exercer a sua vontade da maneira que ele desejar, vai sofrer consequências. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que está tendo tanto reboliço e tanta pressa na escolha de um candidato para o ano que vem, em que pese não ser determinante escolher esse candidato ou agora ou em março de 2026. Tá aí. Vamos ver mais um corte aqui? Incitaria a Campagnolo ou o Nicolas. O que ocorre é que é o seguinte, o Carlos ele é de outro estado, e isso a gente sabe que vai encontrar certa resistência em Santa Catarina, né? Agora, o grande problema é quando pessoas dentro do nosso partido não seguem essa diretriz. Eu repetidamente tenho colocado um vídeo do presidente Jair Bolsonaro num podcast, onde ele fala, no momento que ele ainda estava livre, podendo falar, onde ele fala que o candidato para Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. E aí pessoas tentam desqualificar. Disso a gente já está acostumado. O problema é quando vem de dentro do partido. O partido tem que ser compreendido como um time de futebol. Não pode, né, o treinador trabalhar ali para te escalar, te tirar do banco de reservas, te colocar com a camisa do time dentro de campo, e depois, mais para frente, ele substitui um atacante e você começa a reclamar do treinador. Isso daí não demonstra organização, isso aí não demonstra hierarquia. Esse é que foi o grande problema, falando especificamente aqui da deputada Campagnolo. Mas a gente tem trabalhado para resolver isso daí internamente, para fazer uma redução desse ruído. Eu gostaria só aqui de destacar, né, que o Carlos Bolsonaro não é uma pessoa que o Jair Bolsonaro quer enfiar em Santa Catarina. É o cara que há mais tempo acompanha o Jair Bolsonaro. Ele está há 25 anos na estrada política. Muita gente não estava ainda nas fraldas ainda quando o Carlos Bolsonaro, com 17 anos, estava sendo eleito vereador lá pelo Rio de Janeiro. Então, tentar desqualificá-lo apenas porque ele não é do Estado é uma ignorância política. Se você for ver o Jair Bolsonaro, é de São Paulo, né? Foi registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro.
Quer citar um exemplo da esquerda? O Lula é de Garanhuns, Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Eu sou o deputado mais votado da história, carioca, eleito por São Paulo. Então, a vida política, ela é recheada de exemplos como esse, né? Então, eu acredito que não seja algo que vá dar muitos frutos, porque é um obstáculo totalmente vencível essa questão do Carlos Bolsonaro estar agora fazendo as malas para ir para Santa Catarina, e é um estado que ele ama e, Deus quiser, fixará ali a sua residência como senador a partir do ano que vem. Eita! E a gente precisa mesmo de um Senado forte para o ano que vem. Esse Senado que tem aí, ele não adianta. A gente não ganha nada com esse Senado que está aí. Eu queria te convidar para a gente chegar a 3.000 pessoas aqui. Antes de eu soltar uma coisa aqui para vocês aqui, eu queria ler uma mensagem com vocês, que vocês ajudarem, a gente tem que trazer, né? Aqui, ó. Então, em cima aí você pode ver Júnior, Dr. Júnior, tá? Tá aqui. E ele diz o seguinte, ó. Quero expressar o meu sincero agradecimento pela grande ajuda prestada à dona Rosana. Graças à sua atuação, ela poderá, enfim, receber a visita dos filhos, o que tem um valor imenso para toda a família. A filha dela, inclusive, irá gravar um vídeo de agradecimento reconhecendo publicamente a importância do seu trabalho e da sua sensibilidade nesse caso. Amém? Então aí está a mensagem do advogado, que é advogado da Mãe da Patriota, que vocês ajudaram, de Goiás. Goiás, um beijo para vocês. E a Patriota, então, com a ajuda de vocês, vai poder ver a mãe que está a 1.000 quilômetros de distância. Amém ou não amém? Dá um amém aí, ué. Vocês ajudaram, ué. Vocês que fizeram isso para Patriota, né? Foi vocês. Foi vocês que ajudaram. Vocês que são os heróis aqui. O que acontece com o Eduardo Bolsonaro nesse momento? Tá? É bom a gente avisar vocês o que acontece com ele após uma pessoa virar réu, né? Você vê que Bolsonaro se tornou réu esses dias e logo em seguida já foi condenado, né? Então, né, Evandro aí, vocês ajudaram, é vocês que merecem, né, Cuscruz? É vocês que merecem, dona Fátima aí, né, essa José, vocês que ajudaram, vocês que curtiram. Ah, Marcelo, eu não ajudei. Se você assistiu, curtiu, você ajudou sim, né? Ajudou. Eu quero dizer para você, então, o seguinte. Agora, pessoal, parte para as provas, né? As defesas, os advogados, né? Juntar as provas. Eu não sei se o Eduardo vai contratar advogado, ele até agora não, tá? Vai ter que ter advogado. E daí para frente, pessoal, a condenação, né? Eu não sei quantos anos que a primeira turma vai condenar o Eduardo, mas que vai condenar, vai. A gente já está sabendo, tá? Daqui a pouco... o pessoal tá perguntando do Maduro aqui, né? Tô perguntando do Maduro. Os Estados Unidos, ó, já postaram o vídeo agora aqui, ó. Aqui, da ação militar lá. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Postaram agora. Parece um morcego, né? Tá aí, os Estados Unidos postaram agora há pouco esse vídeo, tá? Que estão aqui, ó. Postaram essa foto também agora aqui, eu tava olhando, ó. Agora há pouco, ó. Essa foto postaram, tá?
e essa foto aí. Pessoal, o Mar do Caribe tá todo tomado, né, pessoal? O Maduro não tem como ali, né? Não tem como ali. Ele tá cercado, enfim. Maduro está no Planalto. Ai, ai. Se nós não tivéssemos de olho, eu acho que estaria mesmo aqui, né? O Maduro lá, aquele infeliz, né? Pessoal, eu vi algumas pessoas também falando na internet, muita gente, sobre manifestação no caso de prisão, de uma possível prisão de Bolsonaro, tá bom? Muita gente falando. Dona Regina tá pedindo joinha, tem pouco joinha, faça isso agora, por favor. Eu soube que se Bolsonaro for preso, vai ser muito discreto. Quando a gente souber, ele já vai estar lá no 19º Batalhão. Isso se for, né, lá. Então, sobre manifestações, eu quero dizer para vocês que lá já estão colocando os blocos de cimento, né, para as pessoas realmente não irem, não ficar lá, né? Então, eu quero dizer para vocês, tá? A gente vai acompanhar, se a gente souber de alguma coisa, nós vamos sim entrar ao vivo, passar para vocês o que pode acontecer de amanhã para diante, né? Porque até hoje, meia-noite, acaba assim lá o prazo do recurso, né? Já foi decidido, mas até meia-noite, a partir de amanhã a gente não sabe, né, o que pode acontecer, beleza? Eu tenho mais informações sobre isso que eu vou trazer daqui a pouco, tá, dona Adriana? Então, encerrou aí o prazo e recursos. Não tem mais recurso, tá bom? Muita gente falando que vai para lá, etc e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei como que está lá o trânsito, o movimento. Eu vi lá colocando bloco de cimento e algumas coisas. Eu não sei como que tá para chegar lá, né? Eu preciso que as pessoas me mandem alguns vídeos, alguma coisa para me entender se for aglomerar pessoas, qual a distância, né, ali sobre a possível prisão, né? Mas nós vamos trazer disso daqui a pouco. Tá. Marcelo, sobre prisão, o que acontece com o Eduardo? O Eduardo vai ser preso? Pessoal, eu acredito que o Moraes ele vai arrumar um outro problema muito grande com Donald Trump. Tá? O Eduardo é um cidadão americano agora, também, né? E mais uma vez o Moraes agora está condenando, eu falo Moraes porque é ele que manda, né? Condenando o cara que foi para lá, o cara que pediu, né, pediu que os ministros fossem sancionados pela Magnitsky. Aí agora esse cara condenado. E pá, mais uma vez a gente volta. Vou chegar a 4.000 pessoas, vamos? Mais uma vez a gente volta, né, pessoal? Assim, a mesma coisa que a gente vem falando para vocês todo dia aqui. A pessoa que denuncia, ela é que se torna o criminoso. Veja, o Eduardo foi para lá denunciar e ele está prestes a ser condenado porque ele foi denunciar. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vai ficar inelegível e tudo muito mais porque ele foi denunciar. Mas peraí. Vocês estão entendendo aqui? Esse país nosso aqui, o errado é o certo. Não tem condições, gente. Que loucura que a gente está passando aqui, pessoal, nesse país. Ele fala aqui, ó, que o pai dele voltará ainda mais forte. Ele fala aqui, ó. Eduardo fala aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver. Ó. Olha, Mota, eu acredito que o Jair Bolsonaro voltará a ser presidente, sim. Eu lembro até de uma passagem do Eric Trump, em que ele fala que num dos piores momentos do julgamento do pai dele, né, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele perguntou para o pai: e aí, pai, como é que você vai fazer? Como é que a gente vai sair dessa? E o Trump respondeu, né: eu não sei como, mas pode ter certeza que a gente vai sair.
Por vezes o nosso inimigo erra, por vezes ocorrem fatos que a gente não consegue imaginar, como, por exemplo, a eleição do Trump. Eu tenho certeza que o Moraes não acreditava nisso, tanto que ele deteve no aeroporto de Brasília o Jason Miller durante algumas horas. Hoje o Jason Miller, uma pessoa crucial na nossa batalha aqui de levar consequências aos ditadores do Brasil. Então, às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe quando, mas, tendo fé em Deus, a gente vai encontrar forças para resistir, continuar fazendo certo, se sacrificando, mas entendendo que, do outro lado, haverá um futuro glorioso. Então, eu acredito sim que o Bolsonaro voltará a ser o presidente do Brasil. E no caso da escolha de um candidato da direita, isso daí vai ser um problema, Mota, porque a direita ela tem uma dificuldade de reconhecer a liderança. Se você retirar o Jair Bolsonaro da equação, não encontra-se um outro líder que aglutine todo mundo. Então, isso vai passar por uma depuração, pode ser que passe por um período onde a esquerda tire proveito disso, mas, né, eu tenho para mim o seguinte, eu não me importo, né, de discutir com pessoas do espectro da direita, mas eu tenho a certeza que na eleição do ano que vem, independentemente, né, de quem seja o candidato, de onde estiver o Lula, eu estarei do outro lado. O que eu só não quero é que as pessoas levem gato por lebre, né? Então, eu me sinto aqui à vontade para expor algumas das entranhas do sistema, em que pese por vezes ser chamado de camisa 10 do Lula, ou de estar causando muita discussão, né, briga na direita. Aí, ele fez um comparativo do pai dele com Donald Trump, né, que estava processos, invasão, não sei o que, mesma coisa que aconteceu aqui. O pai dele, o Donald Trump deu a volta por cima e hoje é presidente dos Estados Unidos. E o Eric, filho dele, perguntou: pai, como é que nós vamos fazer agora? Não sei, mas nós vamos dar um jeito, né? Estão falando que Eduardo vai ser preso. Não, Eduardo não será preso. Ele pode ser condenado. Condenado é uma coisa, preso é outra. Como que vai prender o Eduardo lá nos Estados Unidos? Né? Os Estados Unidos não é a Itália que prendeu o Carla Zambelli. Inclusive, nós vamos falar dela daqui a pouco. Tá? A situação dela hoje piorou. Tá? Então, o Donald Trump pode interferir nessa decisão do Eduardo Bolsonaro? Olha a pergunta que me fizeram agora aí. E eu vou responder agora. Com o maior prazer. Donald Trump, ele não tem como interferir em decisão judicial brasileira. Mas ele pode fazer o que ele já está fazendo. Apertar de um lado para sair do outro. O que isso acontece? Como? Tarifas. Sancionar ministros. Aumentar tarifas e etc. Agora, os Estados Unidos anular a decisão do Supremo do Brasil, não. E nem o Brasil lá. Tá? Então, não pode. O que os Estados Unidos podem fazer, eles já estão fazendo. É o quê? É dando ali estadia, vamos dizer assim, asilo político para o Eduardo, para que ele fique protegido pelos Estados Unidos. Assim como ele faz com Alain e outros, né? E outros ali. Dando guarita, vamos dizer assim, que aí ninguém mexe com ele, não será preso. Inclusive, ele vai viajar, né? Ele vai viajar, mas o Flávio, né? Eu não sei para onde. Eu estava vendo agora há pouco, esqueci para onde. Os dois vão viajar. Se eu fosse ele, eu não viajaria, tá? Se eu fosse o Eduardo, eu não sairia dos Estados Unidos. Você sairia se fosse você? Né, dona Regina? Eu não sairia. Eu ficaria quietinho lá, tá? Porque o Eduardo, inclusive o Eduardo tem que ficar muito esperto até nos Estados Unidos, né? Porque, para El Salvador, né, dona Glaucia? Obrigado. O Nicolas está lá, né? O Nicolas está lá. É isso mesmo. Eles vão para El Salvador. Eu não aconselharia ele ir. Tá? Sabe por quê? Dona Eva, da Alemanha. Cara,
acontece tanta coisa estranha, né? É melhor ele ficar quietinho nos Estados Unidos, assim, é a minha opinião, tá? No caso do Tagliaferro, por exemplo, se fosse ele, eu dava no pé. Eu não ficaria lá, na Itália. Eu ia para a Espanha. Né? Mas aí é um desejo dele. Ele que já é réu também, né? Já é réu. Então, eu acho, sinceramente, que não há necessidade, no momento, do deputado viajar para El Salvador. No momento, não. Beleza? Tem Interpol, tem... Pessoal, não é bom. Esse ministro, ele é um cara estranho, tá? É melhor ele não ir, tá? Melhor ele não ir, né? O Eduardo é um cidadão americano. O Juracima. Eu não tô falando nesse quesito, eu tô falando de perigo mesmo, entendeu? Se é que vocês me entendem, tá bom? De perigo mesmo, tá? De perigo. Vocês sabem como... Depois vocês podem pesquisar aí. Vocês sabem como que mataram o irmão do Kim Jong-un, presidente norte-coreano? E diz que foi ele próprio que mandou? Vocês sabem? Que ele seria o presidente, né, lá? Mas aí morreu, né? Ele foi viajar, pessoal. Ele estava no aeroporto. Pode pesquisar depois aí. Aí ele estava com a mala assim no aeroporto. Chegou duas mulheres. Uma de um lado, a outra do outro. Ele olhou assim. A outra pegou um pano. Fez assim com ele, ó. E ali continha um veneno mortal naquele pano. E colocou no nariz dele e ele caiu morto lá no aeroporto. Irmão de Kim Jong-un, presidente norte-coreano. Esse mundo é maldoso, pessoal. Né? Maldoso. Pablo Escobar mandou derrubar um avião que tinha mais de 100 pessoas para matar um. Tá? E esse um não estava no avião. Ele chegou atrasado e ele não perdeu o voo. Morreu mais de 100 pessoas à toa. Então, eu tô falando assim questão de segurança dele. Que eu quero te dizer, meu irmão, milhões de pessoas no Brasil, o único homem que se levantou contra o Moraes, mas eu tô falando se levantou mesmo, não é falar uma piadinha. Eu tô falando que fez o Moraes perder as estribeiras. Foi o Eduardo, que sancionou o ministro. Os outros, pessoal, todo mundo que tentou, não conseguiu. Ah, falou alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas ninguém mexeu ali, né, no sentimento do Xandão. O Eduardo conseguiu fazer isso. E pode ter certeza, tá? Já matou o tio também, né, o Cleilton? O tio do Kim Jong-un cochilou, Cleilton, na reunião. Ele cochilou assim, o tio tomou um tiro de fuzil. Pra você ter ideia como é a Coreia, né? Isso mesmo. A Carla Zambelli também disse que ficaria intocável na Itália. Tá vendo? Falou mesmo. Mas o governo foi lá pessoalmente, né? E negociou a cabeça dela. Eu digo para vocês... pessoal, tem aqui uma informação sobre isso. Ó. Eu digo para vocês, o único país até hoje que eu vi é a Espanha. Tá? É a Espanha. Eu não vi outro, sinceramente, país que ajudasse os nossos irmãos patriotas. Inclusive, o pessoal da Argentina, tá? Eu recebi aqui informação aqui o seguinte, o pessoal da Argentina, bem lembrado, o pessoal da Argentina, os 5 patriotas que estão presos lá, aqui, ó, eu recebi essa informação, ó, após 3 adiamentos, eu vou colocar na tela para vocês aqui, tá no meu Instagram, olha aqui, o pessoal da Argentina aqui, dê o joinha aí, pessoal, vamos ajudar nossos irmãos, tá aqui, ó, aí, ó, eles estão aí, ó, os 5 estão aí, ó,
Após 3 adiamentos, foi novamente marcada a audiência de extradição dos 5 brasileiros condenados pelos atos do 8 de janeiro pelo Supremo Tribunal Federal, atualmente presos na Argentina. A última suspensão da audiência de extradição ocorreu em 8 de julho deste ano. Por solicitação da defesa, a nova data definida é 3 de dezembro, quando deverá ser decidido o destino de 5 brasileiros detidos no Complexo Penitenciário Federal de Ezeiza, acho que é esse o nome, em Buenos Aires, desde o fim de 2024. Joelton Guzmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e a senhora Ana Paula de Souza. O processo está sob responsabilidade do Tribunal Federal Criminal, número 3, presidido pelo doutor juiz lá, Daniel, que também expediu os mandados de prisão. Tá? Os 5 foram condenados no Brasil apenas, que variam entre 13 a 17 anos de prisão. Né? Então está aí para vocês verem aí, 3 de dezembro, marcaram. E a Zambelli também, eu vou falar daqui a pouco, tem extradição também. Meu amigo, né? Francisca, um abraço. Tá vendo aí? 3 de dezembro, vamos ver então. Me parece que até essa mulher, né? A senhora Ana está com nódulo nos seios, não é isso? Fez exames. Nós falamos com a irmã dela que teve que sair do Brasil e ir lá para poder ficar lá, né, pessoal? Para visitar a irmã, Não é fácil não, pessoal. Momentos muito difíceis. E dizem que lá é pior do que aqui, tá? Muito pior. Eu agora vou falar de Jair Messias Bolsonaro, tá? Do que está para acontecer nas próximas horas, tá? Dona Denise, eu já deu meia hora, eu tenho que sair daqui, eu tô indo para outro canal. Se você quiser saber tudo sobre o Bolsonaro, inclusive a saúde dele, você vai comigo por outro canal agora que o YouTube te leva, tá bom? Só fica aí, ele te leva, tá bom? Um beijo, tô te esperando lá, ao vivo. Bora? Beijo.